Voltando, agora vamos entender, né, com essa propriedade aqui, que é de Stiefel, por isso até que eu deixei ela aqui sozinha, isolada agora, para falar um bom tempo só nela. A propriedade de Stiefel é a propriedade que explica por que a gente obtém os números aqui, tirando o primeiro e o último, simplesmente somando dois caras. Então o Stiefel diz que quando a gente soma duas combinações, né, dois binomiais dessa forma, essa soma de dois termos gera uma combinação sozinha. Agora, pensa nisso aqui com o olhar do triângulo e com as propriedades do triângulo que foram faladas sobre a linha I, coluna J, seu I, escolhe J. Repara que eu estou aqui com N-1, N-1. O cara de cima, que representa a posição da linha, está fixo ali, no lado esquerdo. Então significa que eu estou somando aqui dois caras da linha N-1. E são dois caras consecutivos da linha N-1, porque aqui está P-1 e P. Então eu estou pegando foquei numa linha, olhei para uma linha qualquer e somei dois caras seguidos dessa linha. E o resultado está dando algo na linha N. Então isso aqui eu estou na linha N. Então eu somo dois caras de uma linha e o resultado está na linha de baixo. Isso já é um pouco do que a gente fez para construir os números aqui do triângulo. E é justamente isso, exatamente isso. Então vamos olhar para esse número aqui. Eu obtenho esse número, que é o 6 escolhe 4, somando o cara que está acima dele, na mesma coluna, com o cara atrás. Então, para eu obter esse número, eu somo esses dois. Eu obtenho esse. Então, se eu somar esse com esse, eu obtenho 15. Agora veja, isso aqui, por exemplo, é o 6 escolhe 4. 6 escolhe 4. E isso é igual, olha lá para cima, é 5 escolhe 4, somado com o anterior, que é 5 escolhe 3. É exatamente a relação de Stiefel. Só que isso aqui não vale só para esses números, né? Não vale só para esse exemplo do 6 e do 5. Aqui é genérico. Se eu somo dois caras de uma determinada linha, se eu somo dois caras consecutivos de uma linha, eu obtenho o cara da próxima linha abaixo. Então, se eu somo dois caras consecutivos de uma linha, eu obtenho um cara abaixo do segundo na próxima linha. É isso que está acontecendo. Isso aqui que está no exemplo de n igual a 6 e P igual a 4, para dar lá o N escolhe P, isso na verdade é genérico. Isso não é só para esse N e para esse P. É para qualquer N e qualquer P. Por isso que a gente foi obtendo os elementos, qualquer um deles, sem ser o primeiro e o último, a gente obteve qualquer elemento somando dois números. O primeiro aqui sempre é 1, porque é alguma coisa e escolhe 0. O último elemento é sempre 1, porque é alguma coisa e escolhe ele mesmo, né? É N escolhe N. E os do meio valem essa regra de ficar somando os dois, lá o acima e o anterior, por causa do Stiefel. Então, o N escolhe 0, o N escolhe N e o Stiefel juntos explicam por que o triângulo montado com essas características realmente faz com que tenhamos aqui algo da forma I escolhe J para qualquer cara. Então é por isso que, se eu olhar para qualquer número aqui, esse, por exemplo, como ele está na linha 7 e coluna 2, por isso que eu vou poder dizer que ele vai ser o 7 escolhe 2. Por causa dessas propriedades. É por causa do começo 1, final 1 e do fato do meio eu poder ficar somando desse jeito devido ao Stiefel. Beleza? E repara que isso vai ser bem útil
Isso é bem útil para você para fazer conta, porque pô, combinação simples é um negócio chato, né? Assim, a definição tem que ficar fazendo fatoriais. E a gente vai ver no próximo capítulo, que é o de binômio de Newton. No binômio de Newton você vai ter que usar números assim o tempo todo. Vai estar na fórmula de binômio de Newton números assim. Então se você precisar fazer combinações, né? Ou precisar fazer combinações várias vezes, pô, é muito ruim você ficar fazendo a fórmula várias vezes. Mas com um triângulo, como você simplesmente constrói o triângulo fazendo soma de dois números, é muito rápido construir o triângulo. Então quando você precisar das combinações do 7, por exemplo, você vai precisar, né, de um 7 escolhe 1, um 7 escolhe 2, 7 escolhe 3, vai precisar de todos eles na mesma questão, quando estiver em binômio de Newton, por exemplo. Então quando você precisar desses binomiais todos, pô, constrói o triângulo rapidinho e vê. Isso aqui vai ser o 7 escolhe 0, isso aqui vai ser o 7 escolhe 1, isso aqui vai ser o 7 escolhe 2, isso aqui vai ser o 7 escolhe 3. Todos eles você obtém só fazendo somas. Você não precisa ficar fazendo os fatoriais que estão na fórmula. Beleza? Aí vamos explorando, né? Justamente a gente está começando a ver as coisas aqui e vai começar a ver as aplicações desse triângulo na prática para fazer exercício. Agora vamos logo demonstrar o Stiefel, né? Já que o Stiefel acho que é a propriedade mais importante do ponto de vista de explicação de por que tudo isso aqui funciona, eu vou demonstrar logo. Tem como você demonstrar essa fórmula fazendo conta, inclusive na apostila está demonstrado com conta. Então você abre aqui a fórmula para esse, abre a fórmula para esse, manipula fatoriais, bota coisas em evidência e no final você vai conseguir ver isso aqui. Isso está demonstrado na apostila. Eu vou demonstrar sem fazer conta, que é para você ter uma outra visão de como se demonstra esse tipo de coisa. Que é o seguinte, é uma coisa bem útil também, aquele teorema das linhas também que eu falei, né? Por que a soma dos elementos de uma determinada linha dá 2 elevado a n? Eu também vou demonstrar isso sem conta. É um método interessante em que a gente pega esse tipo de coisa aqui e leva lá para a combinatória. Que é o seguinte, eu vou pensar num problema de combinatória e esse problema de combinatória eu vou resolver de duas formas. A primeira forma é um lado aqui da conta. A segunda forma é o outro lado da conta. Como eu estou falando do mesmo problema, não importa se eu resolvo de forma diferente, o resultado tem que ser igual. Então isso garante que o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Isso é um negócio bem interessante. Se você nunca viu, fica ligado aí. Presta atenção, presta atenção. Então veja, considere um problema simples de escolher P objetos no universo de N objetos. Então, isso é bem simples, né? Como é que eu escolho P objetos, seleciono P objetos no universo de N objetos? Isso já é o que a gente viu, por definição, significa N escolhe P. Então isso aqui eu posso dizer que é N escolhe P. É o lado direito lá do Stiefel. Agora veja, escolher P objetos no universo de N objetos tem essa fórmula pronta, mas a gente pode fazer de uma outra maneira. Como assim fazer de uma outra maneira? Eu vou afirmar, que é um negócio é óbvio, né? Mas justamente por ser óbvio é difícil de ver. Eu afirmo que eu posso resolver esse problema abrindo em dois casos. Como assim? Foca, né, no elemento A1, por exemplo. Eu vou falar uma obviedade. Nesse universo menor que eu vou selecionar de P objetos, eu afirmo que o A1 pode estar presente ou não. Então, ou A1 está presente ou A1 está fora. Concorda? Se eu escolher P objetos, vai ter escolhas com A1 presente e vai ter escolhas com A1 fora. Aí como é que eu resolvo o caso do A1 presente? Como é que eu garanto que eu vou escolher P objetos com A1 presente? Veja, eu tenho N objetos. Um deles já vai ser o A1. Então me sobraram N menos 1 objetos. E quantos eu ainda tenho que escolher? Se eu tenho que escolher P, mas o A1 já está lá, então está faltando P menos 1. Então, de quantas maneiras eu consigo formar um grupo de P objetos garantindo que o A1 está lá? N menos 1 escolhe P menos 1. E de quantas maneiras eu consigo escolher P objetos garantindo que o A1 está fora? Bom, se o A1 está fora, então me sobraram
n menos 1 objetos. Mas dessa vez eu não vou levar o A1, então quer dizer que dos P objetos que eu tenho que escolher, eu não levei ninguém ainda. Então eu tenho que escolher P objetos ainda. E aqui, como eu estou abrindo em dois casos, o resultado final é a soma. Então uma forma de escolher P objetos é somar isso com isso, que é justamente n-1 escolhe P-1, com n-1 escolhe P. Então se eu somar esses dois, é uma maneira de resolver esse problema. E a outra maneira de resolver esse mesmo problema é fazer direto n escolhe P. Então foi o que eu disse. É o mesmo problema que eu posso fazer de duas formas. Mas se é o mesmo problema, não importa qual caminho que você pegue, né? Os resultados têm que ser iguais. Então logo, essa soma é igual a essa. Beleza? Então demonstramos o Stiefel, que é uma coisa importantíssima, a gente vai usar muito. Principalmente quando cair uma questão no IME, na discursiva principalmente, que tiver um determinante com binomiais, pô, isso é praticamente probabilidade 1 que você vai ter que usar Stiefel em algum momento. Talvez tenha que usar outras coisas também, mas a probabilidade de você ter que usar o Stiefel em algum pedaço da solução é muito grande. Sem contar que a importância do Stiefel é porque o Stiefel explica porque a dinâmica aqui do triângulo funciona e tem a ver com isso. Beleza? Voltamos já.